Olá, gente, tudo bem? Eu vim aqui hoje gravar um vídeo com esse batonzão vermelho aqui, porque tem tudo a ver com o nosso vídeo de hoje. Tá até que bonitinho na minha luzinha. Hoje eu vou falar de micropigmentação labial. Vocês viram aí nas minhas redes sociais, lá no Instagram, Espaço Juliana Jaine, no meu WhatsApp do Espaço, que essa é a nova modalidade lá do meu espaço, né? A micropigmentação labial. Então, eu vou fazer um vídeo bem completão. Esse eu não vou dividir igual eu dividi a micropigmentação de sobrancelhas. Para mim, tá explicando para vocês tudo a respeito da microlabial, para não gerar dúvida. Eu tô olhando aqui embaixo porque tem uma colinha aqui para me falar sobre tudo, tá? Então, vamos lá. O que é micropigmentação labial? Também é uma micropigmentação, implantação de pigmento na camada que a gente chama de derme papilar, que fica entre a derme e a epiderme, e a gente implanta o pigmento ali naquela camada dos lábios para a gente dar uma revitalização, ou dar uma cor, ou fazer o efeito batom, ou a gente fazer a neutralização de lábios arroxeados, tá? Diferente da sobrancelha, que tem lá as cores fantasia no lábio, muitas pessoas chegam com manchas roxas no lábio. Então a gente faz um processo de neutralização de lábios arroxeados, né, na boca toda, aguarda o tempo de cicatrização e aí depois a gente pode jogar a cor que ela desejar, né? Tem aí uma gama de cores infinitas, tem vermelho, tem nude, tem coral, tem rosa, pink. Tem muitas cores bacanas para os lábios, né? Então vamos falar um pouquinho. A micropigmentação labial. Aí gera uma pergunta: qualquer micropigmentador pode fazer a microlabial? Gente, um dos requisitos para fazer o curso de microlabial é que ele trabalhe com dermógrafo. Então, se é um micropigmentador que trabalha só com a caneta, a injetora Tebori, não é indicada, ela vai ter que se especializar, né? Então, como eu fiz a micropigmentação Tebori e dermógrafo, eu estava apta a fazer o curso de microlabial e me especializei em boca com dermógrafo, tá? Então, essa é uma dúvida que eu já quero deixar aqui. Então, tá, fiz lá o curso e aí quanto tempo dura uma microlabial? A microlabial, ela dura de 3 a 5 anos, tá? Lembrando que não há regras. Eu durei 5 anos, a outra pessoa vai durar 5 anos também. Isso vai de organismo para organismo. Micropigmentação labial, dói? Então vamos lá. Diferente da sobrancelha, a sobrancelha tem lá, tem mais proteção. Tem os pelos que servem para proteger o nosso corpo. Tem lá a sebácea que faz a proteção, que faz aquela hidratação da região. Então a sobrancelha, ela tende a não ser tão sensível, diferente do lábio. O lábio não tem essa glândula sebácea que produz a hidratação e também não tem o folículo, né, onde sai o pelo e que a função do pelo é proteger. Então, como não tem isso, o lábio se torna mais sensível. Só que o processo para fazer a micropigmentação da boca, do lábio, assim como da sobrancelha, a gente usa 2 anestésicos. O anestésico de pele fechada e o anestésico de pele aberta para o cliente não sentir dor. Então, se sente dor, se dói? Não, não dói. Porém, em 2 regiões dos lábios que são mais sensíveis, que é o arco do cupido, aqui esse Vzinho aqui, ó, e essa região aqui, ó, elas são mais sensíveis. Então, quando chegar nessa região, a pessoa sente um incômodo. O que pode ser um incômodo? Uma fisgadinha, não chega a ser dor, tá bom? Eu fiz o procedimento, doeu. Algum problema tem ali. Talvez o peso da mão, talvez a pessoa esteja em condições que não era indicado estar fazendo no momento. Eu vou falar no final de alguns pré e pós que são indicados para que isso não possa ocorrer, tá? Então é um procedimento indolor, não dói, não é para doer, tá? Vamos lá, falando de fase, eu falei o tempo de duração, falando de fases de cicatrização, né? Nos lábios, a fase de cicatrização eu posso dividir aqui em 3 fases. A fase da inflamação, que começa a partir do momento que eu começo a fazer o procedimento, é a fase de inflamação. Quanto tempo dura? Dura do início que eu comecei a fazer o lábio ali até o 3º dia. O que pode acontecer nesse período?
Tanto é que as pessoas, uma das dúvidas que mais gera é por que a boca incha tanto, ou por que incha a boca. Também varia de organismo para organismo. Uma pessoa pode inchar muito, como pode não inchar quase nada, tá? Varia de pessoa e de organismo para organismo. Então, o processo de inflamação é isso. A boca vai ficar esticada, né, lisinha, a gente até acha que ela revitalizou, depois eu vou falar que acaba se revitalizando o processo de microlabial, mas ela fica com o aspecto bem esticado e fica inchado. Então, isso dura aí até o terceiro dia, que é a fase de inflamação. Do quarto dia até a segunda semana, até lá os 14 dias, até o sexto dia mais ou menos, é a fase proliferativa, que é a fase que cria lá aquela crosta, aquela casquinha que não pode arrancar de jeito nenhum, que ela é essencial para a cor fixar e ficar sem mancha nos lábios. Essa é a segunda fase proliferativa que dura do quarto dia até a segunda semana, tá? Por volta de 6, 7 dias. A terceira fase de cicatrização dos lábios é a fase de remodelamento. É nessa fase que fica o pigmento, ele fica tentando assentar na pele, né? Então, por conta dele tentar assentar na pele, na boca, na microlabial, o que acontece? Cada dia você vai perceber que o tom da sua boca mudou. Tem dia que você olha ele tá rosado, tem dia que você olha ele tá marrom. Então ele muda no processo todinho de cicatrização. Por que ele muda? Na verdade, isso também acontece na sobrancelha. Mas a camada córnea da sobrancelha, ela não é tão fina como é a dos lábios. Então, a dos lábios é possível ver essa mudança, essa alteração de cor, tá? E mesmo da sobrancelha, a camada córnea sendo fina, tem os pelos da sobrancelha que acaba escondendo, cobrindo, né? Então, pelos lábios não ter essa camada, é possível visualizar aí essa mudança de cor durante todo o processo de cicatrização. Já emendando com isso, quanto tempo dura o processo de cicatrização de microlabial? Se for uma neutralização de cor de lábios arroxeados, tá? Então vamos lá, eu tenho lábios arroxeados, mas eu não quero fazer neutralização, eu quero colocar o batom, a cor do pigmento pink. Vai dar certo? Não, não vai. Por quê? Porque ele vai cicatrizar e vai ficar com as manchas roxas. Então, primeiro, quem tem um lábio arroxeado tem que fazer a neutralização. Isso não muda nada em termos do valor, tá? Então, você chega lá para fazer sua microlabial, quem vai avaliar se você precisa primeiro neutralizar para depois jogar cor é o profissional, tá bom? Então, só para deixar claro isso, você vai chegar lá com o lábio arroxeado. Então, esse processo aí de cicatrização, ele dura 60 dias. Antes disso, não é recomendado a gente jogar a cor. Por quê? Porque o pigmento não conseguiu neutralizar ele ainda a tempo. Então, só neutralização de lábios arroxeados são 60 dias, tá? E os outros dois procedimentos de lábios, que é o revitalização, que eu vou explicar daqui a pouco, e o efeito batom. Esses dois é igual à sobrancelha, são de 30 dias, tá? É necessário aguardar os 30 dias, aí você vai lá, a profissional vai avaliar se necessita junto com você de retoque ou não. Se não tiver mancha nenhuma, se não tiver nenhum lugar onde não pigmentou aí o seu pigmento, não é necessário refazer, tá? Fazer o retoque. E se você não fizer o retoque, claro que não vai ter um novo processo de cicatrização. Se você chegou lá depois dos 30 dias ou depois dos 60 dias no caso da neutralização, tiver mancha, tiver que fazer o retoque, você passa novamente por todo o processo de cicatrização. Não vai ser igual da primeira vez, porque o seu organismo já aceitou aquele pigmento, já aceitou aquele procedimento que você fez, implantou. Então ele é menor, não é tão perceptível igual ao primeiro, né? Então os 3 tipos de procedimento em lábios: neutralização, quando os lábios são arroxeados. O efeito batom é quando fica igual eu tô aqui, ó, todo pintado, tá? Cor bem vibrante, bem forte. E quando você acaba de fazer lá no espaço, ele sai ainda mais forte. O ideal é que depois que você fez, você faz aquele processo de pós bem certinho, para ele cicatrizar, para ele pegar o pigmento por completo na região. E aí a tendência
é ele clarear 50% da cor que você saiu de lá. Porque assim como a sobrancelha, quando você faz, no dia que você faz e no próximo dia, a cor fica gritante, né? A boca também acontece isso. É porque o seu corpo está trabalhando aquele pigmento e aí o excesso ele vai liberar. No caso da microlabial, 50% da cor que você implantar vai sair, tá bom? Ah, eu ficou um vermelhão bem intenso quando passou o processo de 30 dias, a minha boca já não ficou tão vermelhão, ficou cereja. Aí no retoque a gente refaz, reimplanta a cor e ele fica aí no tom que você desejar, tá bom? Porque já vai ter uma camada aí embaixo de fundo para a cor ficar mais forte. Então é isso, vamos lá. Quando você escolhe fazer o procedimento de microlabial, o correto é você fazer uma preparação antes. Por quê? Estamos aí numa fase de inverno, né? E no inverno, o que acontece com os lábios? Eles ressecam. Tem gente que só resseca, que se você passar aí uma manteiga de cacau, um hidratante labial, ele vai voltar. Tem gente que não volta tão fácil e aí começa a criar aquelas cascas, sabe? Que se você arrancar até sai sangue. Então, se a boca estiver nesse estado, não é possível fazer a microlabial no momento. Você precisa fazer um preparo de 5 dias. Então, a minha dica é, você tem interesse em fazer uma microlabial? Fala lá com um profissional que ele vai te passar certinho os cuidados que você tem que ter antes do procedimento, que você prepara os seus lábios e já agenda um dia certinho para você iniciar, tá bom? Por conta disso, do ressecamento. O ressecamento, como a gente trabalha com o dermógrafo, pode ser que a agulha enrosque em uma dessas casquinhas, vai sangrar e vai atrapalhar aí depois o processo de cicatrização ou até mesmo de implantação do pigmento, tá bom? O que mais eu preciso falar sobre a micropigmentação? Dicas de pré, né? Uma dúvida muito frequente em relação à microlabial é a questão da herpes labial, né? Quem tem herpes não pode fazer? Pode fazer, desde que, se essa herpes acontece de vez em quando, se essa herpes acontece por alguns fatores, estou estressada, estou nervosa e ela vem história, porque ela tem a ver com o sistema imunológico. Primeiro eu vou deixar um conhecimento, uma informação para vocês, tá? Porque herpes é uma questão um pouco difícil de ser falada, né? Mas o que acontece com a herpes? Todo ser humano, todo mundo é propenso a ter sim a herpes. Pode ser que a gente até tenha e não saiba por quê. Porque fica ali, aquele vírus ali fica na gente e ele não se manifesta. Às vezes você passa aí a vida inteira e ele não se manifesta. Mas você tem ali ele no seu corpo. Só que ele não se manifestou. E outras pessoas têm ele ali no corpo e ele acaba se manifestando. Tem gente que uma vez ou outra na vida, tem gente que estoura direto. E esse caso específico precisa fazer uma preparação, tá bom? Com medicamento, com o médico, tá? O medicamento, se eu não me engano, aí o aciclovir, ele é indicado para poder fazer o tratamento, mas só com o médico, tá? O seu micropigmentador lá, ele não vai te passar remédio para você tratar herpes para fazer o procedimento, tá? Porque quem tem direto, vive a vida inteira aí com herpes, não pode fazer. Quando a gente faz o processo de micro, ele vai causar uma inflamação. Então, vamos supor que minha herpes é aqui. Ele vai causar uma inflamação. Essa inflamação vai tentar expulsar o que tiver naquela região. Então, naquela região não vai micropigmentar. Vai sempre ficar uma mancha ali. Aí, se mesmo que você tenha direto, só que aí ficou uma semana que ela deu uma aliviada. Quando você fizer, como você está implantando um pigmento na sua pele e vai causar uma inflamação, a inflamação vai ativar ali sua herpes. Ela vai voltar e vai expulsar o pigmento da boca, tá bom? Por esse motivo. Outras indicações, gente, de modo geral, tudo vai ser avaliado caso a caso, né? Mas vamos aí, gente que está fazendo outro tratamento cosmético, a gente pede para suspender aí uma semana antes de fazer e 15 dias após. Quem faz uso do AS, né, ácido acetil salicílico, também não pode fazer de imediato. Tem que suspender aí com indicação do médico por alguns dias para que o pigmento e o processo inflamatório aconteça aí de modo positivo na boca, tá bom? De modo geral, gravidez, lactante, por quê? Porque você ativa o cortisol
já em estudos ele é falado aí que pode afetar o bebê. Então, de modo geral, é isso. Pessoas que têm alergia a cosméticos, tá? Então, se você tem alergia a cosmético, quando você implantar o pigmento, com certeza aí pode ser que você tenha uma alergia, tá bom? E de forma geral, é só você, se tem dúvida se você pode fazer ou não, manda uma mensagem para o profissional que ele vai te orientar se tem algum preparo antes ou se você tá ok para poder fazer o procedimento de imediato, tá bom? Por quê? Porque se você chegar aqui na hora para fazer e você falar que faz uso de um medicamento que precisa suspender, vai demorar muito mais, porque aí você marcou um horário que não vai ser usado, você vai ter que aguardar aí mais 5, 10 dias para fazer o procedimento. Então, se você tem interesse, já fala com o médico antes, né? Outras coisas, tem gente que tem verruga, né? Verruga ou mancha, pinta na boca, né? É importante a gente avisar para o cliente que onde está ali a verruga e onde está a pinta, a gente não pigmenta em cima dela. A gente contorna ela, que aí depois que fizer o processo de cicatrização inteiro, ele vai ficar bacana. Mas em cima a gente não pode micropigmentar. Cuidados pré e pós. Você tem interesse lá em fazer a sua microlabial? Os cuidados. Não tomar sol durante 3 dias antes de fazer o procedimento, porque o sol, voltando a falar, ele cria aí um processo de inflamação na região, a região fica sensível. Se ela estiver ressecada, ela vai ressecar mais ainda, então é indicado 3 dias antes não tomar sol. Se for tomar protetor labial com fator solar, existe na farmácia, tá? De várias marcas, eu conheço da Nivea, mas tem outras marcas também. O lábio muito ressecado, se o seu lábio é muito ressecado, você quer fazer o preparo com a profissional, você já fechou lá o procedimento com ela, vai um dia lá que vai ser feita uma esfoliação na boca, a gente vai fazer uma hidratação na boca, você vai aguardar os 5 dias hidratando em casa, 5 ou 3 dias, vai depender da hidratação que você conseguir aí você volta e faz o procedimento, tá bom? Evitar o sol, já falei, e a gente vai fazer uma anamnese em caso, como eu falei, da herpes, para fazer uma profilaxia dias antes de você ir lá e fazer o seu procedimento, tá bom? E pós é muito parecido com a da sobrancelha, tá? Não tomar o sol, se tomar com protetor solar, usar o restaurador dérmico, o cicatrizante, que quem vai te dar geralmente é o profissional, senão ele vai indicar um para você usar, tá? E os outros pós, depois que você fizer a microlabial, é usar o enxaguante bucal por 3 dias. Evitar alimentos cítricos, tá? Isso pode gerar uma dúvida, o que eu posso fazer, o que não posso fazer depois que eu faço a micropigmentação labial. Então, você tem que usar enxaguante bucal 3 vezes ao dia. Por quê? Porque a boca tem muitas bactérias, né, naturais da boca mesmo. Então, isso aí você tem que evitar para que ele não faça nenhum processo de inflamação maior do que já vai estar ali na região. Então, usar o enxaguante bucal, evitar alimentos cítricos, limão, laranja, em contato com essa parte da boca, evitar alimento quente, porque vai estar sensível, pode ser que queime a sua boca, tá? É proibido descascar ela, arrancar as casquinhas que vai formar lá na segunda fase de cicatrização. E uma coisa que eu esqueci de falar, que é o inchaço, tá? Isso aí gera muita dúvida mesmo em relação ao inchaço. O inchaço, como eu falei, ele é relativo. Pessoas vão inchar, outras não vão inchar, tá bom? Umas vão inchar muito, outras nada, quase nada. Então, isso aí é relativo. Mas dizer que o inchaço é normal. Primeiro, segundo, terceiro dia o inchaço é aceitável, depois vai passar. Então é isso. Se gerou mais dúvidas sobre micropigmentação labial, ficou um vídeo bem extenso porque eu quis falar sobre todas as dúvidas que pode gerar, tá? Outras dúvidas como o valor e outras questões, vocês podem me mandar nos comentários, pode me mandar lá no WhatsApp, pode me mandar no Instagram, vai ter foto de materiais lá. Eu não costumo divulgar procedimento de micropigmentação nas minhas redes sociais, tá? Mas se você tem interesse de fazer, você pode me pedir que a gente vai conversar e eu te mostro aí como foi feito, tá? Neutralização tem vídeo aqui no canal, então se gerou dúvida ou se quiser fazer um comentário, uma pergunta, pode mandar, tá bom?
E lembrando, você tem vontade de fazer microlabial? Então entre em contato com um profissional, pede lá uma orientação do que fazer antes de você marcar o seu procedimento, ou já que você queira marcar o procedimento, pede o preparo. Se o preparo for possível, você vem, faz a esfoliação, a hidratação e aí tá pronto para fazer o procedimento e ficar legal o resultado, tá bom? Mas demais é um queridinho meu agora, um procedimento que fica lindo, fica natural, é duradouro, então é um investimento que vale a pena porque ele é duradouro, tá? E tá vindo com tudo, as pessoas estão amando o resultado, porque o que a micropigmentação faz é ressaltar os lábios, né? Até uma outra dúvida que me veio agora. A micropigmentação, ela não faz preenchimento labial, são duas coisas diferentes, tá bom? O preenchimento labial, ele é indicado sim, quando a pessoa tem, por exemplo, o lábio inferior muito pequeno e o inferior muito grande, o de baixo muito grande, o de cima muito pequeno, e ela quiser aumentar o de cima, é com preenchimento labial. Só que o indicado inicialmente você faz a micropigmentação labial e depois você faz o preenchimento labial, tá bom? Por quê? Porque quando você faz o preenchimento, ele dura até 18 meses. Aquele efeito de inchaço, né, de ressaltar dos lábios vai sair e a micropigmentação não. Então pode ser que isso atrapalhe no processo de micropigmentar. Então o indicativo primeiro micropigmenta na cor e depois faz o preenchimento, tá bom? E isso aí também é um caso que a gente avalia na hora, se tiver indicação a gente faz. Tem gente que tem os lábios assimétricos, tá? Um lado é mais baixo do que o outro, isso só com preenchimento labial, tá bom? E aí não é o mesmo profissional que vai fazer a sua micro. E o benefício maior da micropigmentação labial é que quando você faz os seus lábios depois do processo de cicatrização, ele rejuvenesce. Por quê? Você está causando ali um processo de inflamação na pele, aí ele passa pelo processo de cicatrização, o que o seu lábio faz? Começa a produzir mais colágeno. Então o colágeno automaticamente vai deixar os seus lábios aí mais jovens, tá bom? Esse é um benefício muito legal aí da micropigmentação labial. Então é isso, o vídeo ficou longo, espero que gostem. E qualquer coisa pode mandar aí as dúvidas ou perguntas nos comentários ou nas redes sociais, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo dos procedimentos que eu faço. Tchau!